Sejam bem-vindos, meus caros, a mais um episódio do quadro Corvo Responde. Eu já preparei a segunda garrafa de café para o segundo round da jornada de trabalho e nesse episódio eu separei algumas perguntas aqui que vocês enviaram lá na caixinha do Instagram. Se você gostaria de ter a sua pergunta respondida por aqui também, fique à vontade e atento também para enviar na próxima caixinha. Bom, a primeira pergunta é com relação à diferença da astrologia horária para o tarô. Eu sempre costumo dizer que a astrologia horária ela pode ser entendida como um tarô, só que ao invés das cartas se utiliza planetas, se utiliza estrelas, né? De um modo geral, essas ferramentas elas vão ser muito parecidas, tá? Qual a diferença única e simplesmente desse meio, enquanto na astrologia a base firme que a gente usa para se guiar em uma pergunta, em uma previsão, em um direcionamento, é o próprio céu, são os planetas, é a ordem cósmica. Já no tarô, essa base para as previsões, para as orientações, será ali um padrão, um arquétipo, na verdade, vários arquétipos universais, né? Mas a ideia é muito parecida, a ideia é a mesma, basicamente. Você tem uma dúvida que está te angustiando, você faz uma pergunta para a astrologia horária. Você tem uma dúvida que está te angustiando, você faz uma pergunta para o tarô. E a ideia é que você seja respondido fazendo essa interpretação, essa tradução de símbolos, né? Sendo, no caso da astrologia, símbolos celestes, e no caso do tarot, arquétipos universais, padrões universais. Existem algumas diferenças também no tipo da resposta que se obtém. É claro que isso vai variar também de profissional para profissional, mas eu entendo a astrologia horária como uma ferramenta que meio que te obriga, meio que obriga o profissional a dar uma resposta mais direta, a dar uma resposta mais concreta. Isso não significa que seja uma ferramenta que não seja possível de extrair muitos detalhes da situação, tá? Mas a gente sempre vai ter um impulso ali pelo próprio mecanismo da ferramenta a você sempre dar uma resposta mais direta, mais incisiva, né? Mais assertiva. Já no tarô, a gente tem um esforço muito maior para fazer essa tradução de um modo que, e aí, como eu falei, vai depender muito de profissional para profissional, mas é muito frequente, pelo menos também os depoimentos que eu recebo, da pessoa reclamar de que no tarô as respostas elas costumam ser muito abertas, muito gerais, né? Respostas muito ambíguas às vezes, né? Novamente, vai depender muito de profissional para profissional. Eu conheço excelentes profissionais que utilizam ambas as ferramentas. A questão é, as duas funcionam, é claro que eu vou preferir muito mais a astrologia horária, eu acho ela muito mais direta, muito mais sem rodeio, e também tem a questão da possibilidade de se calcular tempo com mais precisão, com mais facilidade também pela técnica astrológica do que pelo tarô. Isso também não significa que não seja possível de se estimar tempo e com precisão pelo tarô, mas sinceramente conheço poucas pessoas, ou na verdade conheço só uma pessoa que consegue fazer isso de um modo satisfatório, né? Já na astrologia horária, essas estimativas de tempo para determinado acontecimento acaba sendo até mais fácil de você aprender a fazer, né? E acaba se tornando também de um certo modo, até uma das propostas da ferramenta astrológica. A segunda pergunta é a seguinte: consigo saber sobre jogos de futebol? A resposta é sim, mas existem alguns pontos a se considerar. Por ser uma ferramenta oracular, né, com essa característica de você fazer perguntas específicas, obter respostas específicas, um ponto crucial no uso da técnica astrológica e no caso da astrologia horária é o seu real interesse em uma questão.
Você pode entender do seguinte modo: quanto maior o seu real interesse, melhor você será respondido. Quanto mais você está envolvido, interessado naquela situação, naquele contexto, melhor você será respondido. Eu diria até que mais fácil fica para o profissional interpretar, mais evidente fica a resposta no mapa, de certo modo. E a gente tem um problema nesse sentido quando envolve jogos de futebol, porque qual que é o seu real interesse em saber sobre um jogo de futebol? Você é apenas um torcedor? Você quer fazer algum tipo de aposta, as bet da vida? Você trabalha no clube, como já aconteceu? Você é um jogador? Você está participando aí de uma peneira, né? Enfim, mas eu costumo dar o seguinte exemplo. Você está muito mais interessado em saber, por exemplo, sobre o seu emprego, alguma situação envolvendo o seu emprego, do que alguma situação envolvendo o seu time. Interessa muito mais para você saber se você vai conseguir, por exemplo, melhorar o relacionamento ali com o seu chefe, a dinâmica de trabalho com o seu chefe, do que se o seu time vai ganhar o próximo jogo. De modo que a maioria das perguntas que chegam até mim sobre jogo de futebol envolve aposta. Ou seja, eu quero saber se meu time vai ganhar, não só porque eu torço por ele, mas porque eu apostei, fiz uma aposta ali. Eu quero saber se ele vai ganhar, se vai perder, para eu conseguir ganhar dinheiro, né? Então, todo o real interesse, ele na verdade está direcionado a conseguir obter um lucro daquele jogo. Isso não significa que não funcione. Funciona, tá? Mas comigo, a minha experiência, funciona menos, né? A taxa de acerto em perguntas sobre futebol, sobre jogos de futebol, quando envolve aposta, é muito menor do que nos outros assuntos, é muito menor do que quando envolve relacionamento, estudos, né? Concurso, emprego, vida financeira e tudo mais. Teve uma época em que eu fiz muitas horárias esportivas, muitas horárias de futebol, e isso tudo para mim mesmo, né? Eu gosto muito de futebol, eu acompanho. Esse ano acompanhando bem menos, mas teve uma época aí que eu acompanhava bastante. A época principalmente em que o Fluminense foi campeão da Libertadores. E nesse ano aí eu abri muitos mapas dos jogos do Fluminense, especificamente da Libertadores. Primeiro, porque eu estava realmente muito interessado em saber, eu estava realmente torcendo para esse time. Não torço pro Fluminense, mas nessa época eu estava torcendo para esse time. Eu queria muito realmente que ele fosse campeão. Eu gostava muito do técnico, que era o Fernando Diniz. Então eu obtive uma média de acerto muito interessante. Dos jogos que o Fluminense fez pela Libertadores, se eu não estou enganado, eu errei três apenas, né? Isso pelo histórico que eu vinha fazendo de horário, é um acerto, uma taxa de acerto muito boa, muito interessante. Nessa época eu estava tão interessado em futebol, tão interessado no Fluminense também, que até jogos de categorias mais baixas, né, de séries mais baixas, eu estava acompanhando. Eu estava acompanhando, para você ter uma ideia da, da situação, eu estava acompanhando até mesmo a Portuguesa do Rio de Janeiro na Série D, na quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Tudo isso porque, como eu falei, eu gosto de futebol. E no caso da Lusa Carioca, eu gostava do técnico que estava lá, treinando o time, sob o comando do time, que era o Caio Couto. Então foi um ano em que esses acertos eles foram bem frequentes e que eu percebi que realmente, como eu estava interessado, as horárias davam certo. Eu não apostava, não aposto em jogos de futebol. Era realmente um interesse genuíno ali em querer que o time ganhasse, em querer que aquele técnico se desse bem naquele time, em ver o time ganhando uma competição importante e tudo mais. Então a resposta sobre horárias que envolvem jogos de futebol é basicamente essa.
depende do seu real interesse, né? Funciona, mas vai depender do seu real interesse. Assim como todo tipo de pergunta. Assim como essa última pergunta que está aqui, né, sobre solução de caso criminal, funciona, mas vai depender do seu grau de envolvimento, do quanto você está interessado em entender, em saber sobre aquilo, o quanto saber sobre aquilo realmente vai te ajudar, né? Então, é basicamente isso. Funciona, mas tem esses poréns, né? Então, muita gente pergunta, Matheus, mas você aceita perguntas sobre jogos de futebol? Eu aceito, mas eu costumo cobrar mais caro para realmente ter certeza de que você está interessado nisso. E eu costumo deixar bem claro, assim como eu estou deixando aqui, você vai ter que entender que a média de acerto é menor, pelo menos comigo, né? Então, eu acho importante ter essa transparência também para você não vir achando que é um negócio mágico, né? Você vai saber que time vai ganhar e vai apostar e vai ficar rico e vai repetir isso até você se aposentar. Não é assim que funciona, infelizmente, tá? A terceira pergunta, eu pretendo até também gravar um vídeo só focado nela, explicando sobre um pouco sobre a minha trajetória com a astrologia, mas de um modo resumido, a forma com que eu conheci a astrologia, ela foi bastante natural e um tanto quanto esquisita, né? Eu comecei gostando bastante de estudar política lá no ensino médio, lia diversos livros sobre política, pedia livros emprestados aos professores sobre política. A gente compartilhava livro, eles deixavam livros um tempo comigo, levava para casa, lia, devolvia e conversava com eles sobre isso. Só que com o passar do tempo, esse meu interesse em política ele foi diminuindo aos poucos. Hoje é praticamente zero. E tudo isso migrou para a filosofia, né? Então, da política eu conheci a filosofia. Da filosofia eu conheci o estudo sobre simbolismo e religiões arcaicas, de sociedades arcaicas, né? E basicamente foi desse modo que eu conheci a astrologia como um todo. E no caso da astrologia horária foi simplesmente estudando as diversas áreas da arte astrológica e a horária me chamou a atenção. Mas o caminho foi basicamente esse. Eu gostava de política, deixei de gostar, passei a gostar de filosofia. Não deixei de gostar, mas o meu campo ali de interesse ele foi se direcionando mais para esses estudos mais simbólicos, tradicionais, né? Entender sobre sociedades arcaicas, sociedades tradicionais, como que elas se organizavam, entender ali que cada uma tinha, de certo modo, um tipo de astrologia diferente, cada um enxergava ali o céu de um modo bastante único e semelhante entre si também, né? Mas como eu falei, eu pretendo gravar um outro vídeo também sobre esse assunto para explicar um pouco mais sobre a minha trajetória. É bastante esquisito, como eu falei, né? Porque eu venho de um ambiente bastante religioso, protestante, né? Eu fui criado dentro da doutrina protestante, evangélica protestante, e me desvencilhei de tudo isso hoje, né? E eu acredito que tem aí alguns pontos interessantes para ser tratado e que eu acho que vocês vão gostar também. Mas de modo resumido é isso. A gente conversa um pouco mais sobre isso em um próximo vídeo. E por último, a pergunta que eu citei enquanto falava sobre jogos de futebol. A Aurália responderia uma pergunta sobre a solução de algum caso criminal famoso? A gente tem a primeira resposta, que vai ser basicamente igual às perguntas sobre jogos de futebol, que é sim, responde, desde que você tenha um real interesse naquilo. Para qualquer tipo de pergunta, a dinâmica vai ser essa, né? Então, se você tem alguma dúvida aí, alguma pergunta que esteja te incomodando, você tem que ser sincero com você mesmo e fazer essa pergunta para você mesmo.
eu quero saber sobre tal coisa. Mas, sinceramente, saber sobre isso vai me ajudar em quê? Saber sobre isso, vai sanar o quê na minha vida, né? Então é preciso ter essa sinceridade para você também entender se é uma pergunta válida ou não para a astrologia horária, né? Sobre caso criminal famoso, eu diria que sim, e aí vai depender do seu grau aí de envolvimento no caso. Você é o próprio criminoso e quer saber alguma coisa sobre o crime, saber se vai ser pego, etc., não me procure. Eu não vou te responder, eu não vou te atender. Você é a vítima e quer saber alguma coisa sobre o decorrer das investigações, enfim, vai depender bastante aí do seu grau de interesse e de envolvimento, como eu falei, tá? Agora, se você é apenas um interessado, apenas um curioso e gostaria de fazer essa pergunta, né, sobre algum crime famoso, você pode até tentar. Eu, sinceramente, não me sinto tão disposto a responder perguntas desse tipo, mas é possível de se tentar. A Horária pode sim responder, mas o ideal é sempre esse cenário de você estar realmente interessado, realmente envolvido ali e ser ajudado com essa resposta que você quer tanto saber. Então por hoje é só, acredito que já deu bastante pano para manga aí. E relembrando, caso você queira ter a sua pergunta respondida em vídeo aqui no YouTube, vai lá no meu Instagram, espere a próxima caixinha do Corvo Responde e até o próximo vídeo.